Tudo bom? Estamos aqui para mais uma aulinha de sociologia, tá? Vocês sabem que isso tudo é uma introdução, depois vamos ter outras obras, vamos avançar mais, mas vamos seguir. Agora nós vamos falar sobre o século das luzes e as grandes revoluções modernas. Feito? Então vamos lá. Avancemos agora até o século XVII. Se é verdade que àquela altura os efeitos da Revolução Comercial já se faziam sentir, as cidades já estavam bem mais desenvolvidas, a Revolução Científica seguia seu curso, as fronteiras do mundo conhecido eram bem mais extensas, também é certo que nem tudo o que existia antes havia desaparecido. A maioria das pessoas continuava a viver no campo. A igreja continuava a defender seus princípios e suas interdições, e as monarquias absolutas sustentavam a ideia de que os homens nasciam desiguais, ou seja, de que a sociedade estava presa a uma estrutura hierárquica rigidamente definida. Já na última década do século, porém, percebeu-se que o novo renascimento estava começando. O movimento intelectual que se iniciou então e desabrochou no século seguinte foi chamado de Iluminismo e é considerado pelos estudiosos o primeiro grande passo na construção de uma cultura burguesa. Vamos definir burguesia. A origem da palavra remonta ao século XII. Burguês era o habitante do burgo, povoação formada em torno de um castelo ou mosteiro fortificado. Burguesia era o conjunto de mercadores e artesãos que habitavam as cidades e desfrutavam de direitos especiais dentro da sociedade feudal. A partir do século XVIII, a palavra passou a ser gradualmente empregada para designar os empregadores dos ramos da manufatura, do comércio e das finanças, hoje, que se consolidavam como nova classe dominante, concomitantemente ao declínio da nobreza. Começa a ter essa, esse rompimento entre nobre, palácio e comerciante, né? No sentido de negócios. No século XVIII, ficou conhecido na história do pensamento ocidental como aquele que viu prosperar o grande movimento de ideias em favor da liberdade, pensamento e do livre curso da razão humana, que foi o Iluminismo. Entre seus principais idealizadores estão o inglês John Locke e o francês Montesquieu, Voltaire e Rousseau. É, já Rousseau, né? E Rousseau, é que faltou pegar aqui. E a mais famosa e sempre citada definição foi dada pelo filósofo alemão Kant, ao responder à pergunta, que é o iluminismo. O iluminismo estimulava, no plano das ideias, uma cultura centrada na capacidade e na autonomia do indivíduo e defendia o predomínio da razão sobre a fé. Razão e ciência, e não submissão a dogmas, deveriam ser as bases do entendimento do mundo, uma base da nossa quinta dimensão, né? Sair dos dogmas. A razão era característica do ser humano em contraposição aos animais. A ciência, o desdobramento da capacidade humana de desenvolver a razão. Embora tenha nascido na Inglaterra e na Holanda, o movimento teve sua expressão mais forte na França. E no século XVIII ficou de tal maneira a ele associado que recebeu o nome do século das luzes. Então vamos aqui definir o iluminismo. O iluminismo é a saída do homem do estado da tutela pelo qual ele próprio é responsável. O estado de tutela
é a incapacidade de utilizar o próprio entendimento sem a condução de outrem. Cada um é responsável por esse estado de tutela quando a causa se refere não a uma insuficiência do entendimento, mas a insuficiência da resolução e da coragem para usá-lo, sem ser conduzido por outro. Tenha coragem de usar seu próprio entendimento. Essa é a divisa do iluminismo, classificado por Kant, 1784. Então, a ideia de que você use a razão, use o seu pensamento e não seja induzido por dogmas. Em que o pensamento está sempre baseado em algo. Que você não deve ser é dirigido. É poder você até ser dirigido, porém com seu raciocínio, com a sua razão, com a sua ideia, com o seu pensamento, com o seu conhecimento. A aposta na razão tem suas consequências. Ver o mundo como fruto da ação dos homens é diferente de vê-lo como resultado da vontade de Deus. Uma primeira consequência dessa maneira de ver foi apostar na capacidade de mudar o que era fruto da ação dos próprios homens. As injustiças, os sofrimentos causados pelo fato de uns terem muito e outros pouco, as condições desiguais em que viviam as pessoas. Tudo isso poderia ser alterado em nome de uma sociedade mais humana. Se o homem fez, ele mesmo pode modificar. Foi essa ideia que inspirou as duas grandes revoluções políticas do fim do século XVIII, a Revolução Americana, em 1776, e a Revolução Francesa, em 1789. A Revolução Americana foi o desfecho da Guerra de Independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, em 4 de julho de 1776. Seus representantes reuniram-se e votaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Reunidos em novo Congresso na Filadélfia, em 1787, os chamados pais fundadores dos Estados Unidos promulgaram a primeira Constituição política escrita dos países do Ocidente. Os ideais que moveram os líderes da Revolução Americana já eram cultivados na Europa, principalmente na França, onde a monarquia absoluta começara a ser questionada. As críticas se dirigiam ao poder centralizado, à manutenção de privilégios excessivos para a nobreza e o clero, e à exploração dos homens comuns, os plebeus, sem que se pudesse impor ao poder discricionário dos governantes o limite da ação dos governados. Entre os plebeus, os burgueses, que se dedicavam às atividades no comércio, da troca do mercado, sentiam-se freados em seus propósitos, limitados em suas ambições. Haviam aprendido com os iluministas que todos os homens eram iguais porque racionais. Se eram iguais, nada justificava o fato de não poderem se desenvolver segundo suas capacidades, seu talento e sua disposição. Os ideais iluministas inspiraram, assim, o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Em 14 de julho de 1789, a prisão da Bastilha, símbolo do poder da nobreza e da monarquia absoluta, foi tomada pelos revolucionários. Mas outro símbolo produzido pela Revolução teve consequências mais profundas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento que proclamou a igualdade entre todos, pondo um ponto final ao argumento que justificava os privilégios de origem. A sociedade estamental que subsistira durante séculos da Idade Média, a monarquia absoluta, que passou então a ser chamada de Antigo Regime. A monarquia passa a ser Antigo Regime. Perdia sua razão de ser. O resultado mais proclamado da Revolução Francesa foi romper com a crença de que, nascidos em uma camada superior, os indivíduos teriam
a garantia de nela permanecer até a morte. Ou, ao contrário, nascidos em uma camada inferior estariam para sempre impedidos de ascender a uma posição socialmente mais valorizada. Então, gente, aqui nesses fatos vão começar a surgir os, as ideologias de esquerda e direita, tá? É, é nosso trabalho passar para vocês toda essa formação histórica, né? Mas é nosso trabalho também em quinta dimensão, que é o nosso preparatório de terapeuta, na disciplina Sociologia, também deixar bem claro que não é aqui nenhuma imposição para uma determinada ou outra facção, e sim a união das ideias, certo? Por isso existe uma matéria chamada História das Ideias. E também, não só a quebra dos dogmas quer dizer que você se afaste da crença de acreditar no superior, e sim não achar que determinada facção, assim como esquerda, direita, centro, político, religiosa, seja a comandante desse universo. Ou seja, todos têm que estar unidos num universo só, porque o universo é um só. Perfeito? Mas, dentro da sociologia, houve todo esse drama para o mundo de hoje, e toda essa criação, toda essa formação, e é isso que nós estudamos. Perfeito? Então, dê o seu joinha no vídeo, compartilhe e até a próxima.